O capítulo começa quando a Tice sai da sala, mas Seida grita com ela se ela acha fácil ser ético, basta se livrar da consciência e pronto. Ela sabe que não se importa em ver a filha coberta de hematomas de sua doença ou se seus netos estão morrendo de fome. Ela tem certeza de que só fica sentada em frente à televisão para comer nozes, enquanto sua família fica sem abrigo suficiente no inverno. Por outro lado, Enver não conseguia se livrar de sua consciência e decidiu ajudá-los. Ele abandonou seus princípios e invadiu uma oficina particular para poder trabalhar e levar dinheiro e comida para a casa de Bahar. Se isso é ser uma pessoa má, então é assim que todos deveriam ser. Ele acredita que o importante é ser ético, mas ninguém se preocupa com a consciência. Seida diz a Tice que é melhor ela ir para casa. E Elis a interrompe e deixa claro para Tice que Enver não pegou um único pedaço de tecido daquela oficina. Além disso, ele deixou discretamente dinheiro para pagar a luz e o uso das máquinas. É por isso que você deve ficar e ajudá-los. E Elis acompanha a Tice de volta à oficina e ela se senta para trabalhar. Seida olha para ela, se aproxima dela e toca seu ombro com a intenção de fazer as pazes. Todos continuam trabalhando. No dia seguinte, Alp está cumprimentando seus filhos no quarto. Peril também chega e cumprimenta seus filhos com muita alegria. Yulide olha para eles da porta e pergunta se é um momento em família. Alp manda ela sair da sala, pois não quer que ela se mostre aos filhos quando estiver desgrenhada e bagunçada, ou melhor, ela nunca deveria chegar perto deles. Yulide grita com o filho que ele é um idiota e vai embora. Alp e Peril vão para o quarto dele. Alp senta na cama e diz com raiva que não aguenta mais ver aquela mulher em sua casa. Sua presença é insuportável. Peril tenta acalmá-lo. Ela diz que a culpa não é dele e que ele só está muito estressado. Peril pergunta a Alp se ele ainda quer ir para o hospital. Ele diz que sim, mas Peril diz que não acha uma boa ideia. Deve ser visto, porque só de pensar nisso você fica estressado. Além disso, também não é bom que aquele homem fique estressado se acabou de sair de uma operação. Alp diz que o homem já sabe que está vivo, então não será surpresa. Ele deve responder às perguntas deles para que ele e a mãe de Bahar se sintam melhor. Peril pede que ele espere alguns dias, mas Alp diz que não, ele deve resolver isso o mais rápido possível para que possam deixar o país amanhã. Peril diz que nesse caso ela o acompanhará ao hospital porque não quer deixá-lo sozinho. Alp abraça e diz que ela foi um grande golpe de sorte para ele. Sem ela ele não poderia enfrentar todas as coisas ruins que aconteceram com ele. Peril diz a ela que essas coisas ruins foram culpa dela. Alp agarra seu rosto e diz que nada disso é culpa dela, é algo que eles precisam superar juntos. Porém, o que ele fará hoje ele deverá fazer sozinho, deverá explicar-lhes tudo o que aconteceu com ele. É por isso que é melhor eu não ir com ele. Bem, ele deve enfrentar isso sozinho. Peril fica nervoso, mas Alp a beija e pede que ela entenda. Sirin e a Tice saem de casa a caminho do hospital. Sirin pergunta à mãe onde ir para o pai depois de sair do hospital. Bahar pode estar doente e não poderá cuidar dele. Além disso, sua casa está muito suja. A Tice diz a ele que é verdade que Bahar não pode cuidar dele. Sirin pergunta se seu pai voltará para casa então. A Tice responde que eles verão isso quando ele se recuperar. Sirin pergunta o que ele quer dizer. A Tice diz a ele que eles não podem decidir por ele porque talvez ele não queira voltar para casa. Sirin com raiva pergunta a Tice se seu plano é ir morar com Bahar para cuidar dela e de Enver. A Tice pensa e diz para ele não falar bobagens. Sirin interrompe sua mãe e avisa se ela planeja ir morar com Bahar, mas a Tice a ignora e continua seu caminho. Enver está descansando em seu quarto. Sente alguém entrar e ao abrir os olhos vê que é Munir. O venerável velho diz que sabe quem ele é. É o homem que tentou atirar nele na noite em que esteve com Sarp. Munir diz que ele tem boa memória, mas infelizmente hoje não será seu dia de sorte, pois soube que estava melhorando. No entanto, ele foi hoje para evitar isso. Enver fica muito assustado e começa a gritar por uma enfermeira, mas Munir rapidamente cobre a boca e o nariz com a intenção de sufocá-lo. Enver não consegue respirar e perde a consciência. Por outro lado, a Tice e Sirin chegam ao hospital e correm para dentro. Arif, Bahar e as crianças também chegam. Bahar entra primeiro com Nizam e Arif segue na frente com Doruk para estacionar o carro. Quando Arif termina de estacionar,
Sarp chega em sua caminhonete e estaciona ao lado do carro de Arif. Arif sai do carro com Doruk e pede que ele espere um momento enquanto ele tira algumas coisas do carro para o avô. Doruk espera por ele na traseira do carro e nesse momento Sarp sai da caminhonete e caminha. Doruk olha para ele atentamente e o reconhece. Depois de alguns segundos Doruk o chama de pai e Sarp se vira para olhar para ele. Eles se encaram enquanto Doruk se lembra de todos os momentos em que ele e sua mãe olharam a foto de seu pai e também quando Bahar estava desesperado ela estava chorando porque sentia muita falta do marido. Sarp olha para Doruk com tristeza sem saber que ele é seu próprio filho e o cumprimenta. Arif vira o olhar e vê Sarp. Aparentemente ele o reconhece, mas ele apenas o pega. Doruk diz a ele que eles devem entrar agora. Sarp olha para eles com ar pensativo e triste, como se fossem pai e filho. Arif entra no hospital com Doruk e eles caminham pelos corredores. Doruk o detém e conta que viu seu pai. Arif diz a ele que às vezes as pessoas são parecidas, só isso. Doruk diz a ele que quer voltar, porque talvez não o reconheça porque nunca o viu antes. Se você disser a ele seu nome e quem ele é, ele certamente se lembrará dele. Arif assustado diz a ele que essas coisas acontecem às vezes e podem confundir as pessoas. Arif pega a mão de Doruk para que eles possam ir ver sua mãe, mas o garotinho furioso solta a mão de Arif e corre de volta para o estacionamento. Arif corre atrás dele e os dois param na entrada do hospital. Doruk procura por seu pai em todos os lugares, mas não consegue encontrá-lo. Arif diz que ele não está e é melhor que voltem para dentro. Ele pega Doruk nos braços que fica muito triste e diz que tem certeza de que o viu. Sarp entra no hospital e para na recepção onde pergunta sobre a saúde de Enver. Dr. Yale fica ali e olha para ele. A recepcionista lhe diz que não pode lhe dar essa informação e que apenas parentes próximos podem visitá-lo. Sarp diz que não, mas ele o conhece. Dr. Yale diz a ela que ela sabe, porque ela é sua sobrinha. Ela pergunta a Sarp como ele conhece seu tio. Sarp fica surpreso ao ouvi-la e apenas diz que eles são vizinhos há muito tempo. Yale pergunta seu nome. Ele se apresenta com seu nome verdadeiro, Sarp. Yale diz a ele que ele só pode dizer que a situação de Enver é boa. Sarp pergunta se a esposa ou a filha de Enver estão lá, porque ele quer cumprimentá-las. Yale responde que sim. Eles estão no refeitório. Sarp volta o olhar para o corredor e vê Munir que passa por ele, olha para ele e sai do hospital. Sarp sabe que algo ruim está acontecendo, ele corre atrás de Munir e o impede. Sarp pergunta o que ele está fazendo lá. Munir diz a ele que ele está fazendo a mesma coisa de sempre, ele está apenas fazendo o seu trabalho e isso é ficar atento. Munir entra no carro e vai embora. Sarp pensa e corre de volta para o hospital. De repente seu telefone toca, ele atende e ouve Peril gritando muito desesperado. Sarp pergunta o que há de errado. Peril está em frente à piscina de sua casa, onde flutua o corpo sem vida de Yulidé. Peril implora Sarp para voltar para casa agora, mas não lhe diz o porquê, enquanto sua cobre a boca e desliga rapidamente a ligação. Ele pede que a filha se acalme, mas Peril avisa que ela deve procurar o marido agora mesmo. Sua a interrompe e grita que ela vai se acalmar primeiro e fazer tudo o que ele mandar de agora em diante. No refeitório do hospital estão Bahar, Nizam, Atice e Sirin. Nizam pede à mãe que a deixe procurar Arif e seu irmão, mas Bahar diz que é melhor ficar com ela. Sirin diz a Bahar que ela é capaz de deixar o filho aos cuidados de um estranho. Bahar olha para ela e diz que ela não está muito bem por causa do tratamento, então é melhor ela tentar não incomodá-la ou ela mesma irá calá-la. Kate diz a Bahar que Sirin não disse nada de errado, Bahar diz a ela que sim. Ele chamou Arif de estranho e isso é depreciativo. Atice defende Sirin e diz que talvez ele tenha entendido mal. Todo mundo sabe que Arif é um bom homem e até tem um café. Sirin diz que gostaria de saber se as crianças estão realmente sendo cuidadas por aquele homem ou se de repente ele as está maltratando. Bahar apenas diz a ele que pelo menos eles não estão sob os cuidados de sua tia. Atice diz que Sirin se refere a alguém que não o conhece muito bem, pois não faz parte de sua família. Isso é tudo. Bahar fica chateada, mas tenta acalmar a filha Nizam, que volta para a mesa com comida. Arif chega com Doruk ao refeitório. O menino corre até Bahar e conta que viu seu pai. Nizam pergunta onde.
mas Arif diz que foi um homem que ele confundiu. Doruk repete que tem certeza de que foi seu pai, mas Bahar diz que provavelmente foi alguém muito parecido. Doruk insiste que o homem era seu pai, chega perto do ouvido de Bahar e sussurra que já viu as fotos de seu pai milhares de vezes e não pode se confundir. Nizam diz que talvez tenha decidido sair de onde estava escondido. Ela pede ao irmão que prometa que o viu. Doruk promete e diz que eles deveriam sair para procurá-lo para não perderem seu rastro. Bahar decide ouvir seus filhos e ir com eles procurar Sarp. Ela só faz isso para acalmar os filhos. Arif olha para eles com muita tristeza. Sirin pergunta o que aconteceu. Seu rosto parece alguém que viu um fantasma. Ela diz a ele que é melhor ele segui-lo, pois quem sabe ele poderá presenciar a reunião de família do ano. Arif não responde nada, apenas se senta em outra mesa e fica em estado de choque. Atice pergunta a Sirin se ele acha que eles realmente o viram. E se sim, agora, o que vai acontecer? Sirin responde nervosamente que não sabe. Bahar leva as crianças para fora do hospital. Elas começam a correr e gritar em busca do pai. Doruk pede a Nizam que vá até o estacionamento, pois foi lá que o viu. Eles correm, mas quando chegam, o caminhão de Sarp não está mais lá. Doruk e Nizam estão desapontados e tristes. O choro de Bahar diz a eles que eles devem retornar. Mas Nizam solta um grito alto de seu coração dizendo, pai, Bahar não aguenta e abraça com muita força enquanto eles choram. Enquanto isso, Sirin está no banheiro com Atice, ela está nervosa e tremendo. Atice ajuda a lavar o rosto e a se secar. Ela conta que se arrepende de tê-la abandonado nos últimos dias e promete levá-la ao Dr. Sezai, pois ela terá que continuar o tratamento. Sirin chorando abraça Atice e diz a ela que ela é a única coisa que ele tem no mundo. Ela pede que ele nunca a deixe e Atice responde que ele nunca a deixará. Peril está sentado em sua sala em estado de choque. Peril vê seu pai Su e pergunta se a polícia já está a caminho. Sua diz a ele que a polícia nunca irá até a casa e nunca saberá de alguém chamado Yulidé naquela casa, eles nunca viram aquela mulher. Peril chorando diz que ele não pode fazer isso. Sua diz a ele que ele pode e fará o que for preciso para proteger sua filha e seus netos. Peril testemunha como os homens de Sua pegam o corpo de Yulidé e o colocam em um saco. Ela diz a Sua que Alp nunca acreditará em tudo que ele inventa para esconder o que aconteceu. Sua diz a ele que não vão contar que sua mãe morreu hoje. Peril pergunta agora o que ele fará porque Alp já está a caminho e ele não sabe o que dirá depois de ligar para ele tão histericamente. Sua segura seus ombros e diz a ela para confiar nele. Ele cuidará disso e tudo sairá como esperado. Os homens retiram o corpo de Yulidé de casa. Peril corre atrás deles, mas Sua impede e avisa que contará a Alp que sua mãe tinha muitas garrafas de bebida alcoólica em seu quarto. Ela se embebedou e, como não sabia nadar, caiu e se afogou. Se você disser algo que não deveria, seu casamento irá por água abaixo. Sua diz à filha para não contar nada a Alp. Ele mesmo falará com ele e explicará tudo para ele. Um médico entra na casa e vai até o quarto das crianças. Peril grita e pergunta ao pai quem ele é. Ela chora dizendo que não entende nada e gostaria de gritar a verdade para que tudo acabe de uma vez por todas. Nesse momento Alp entra em casa e pergunta a Peril o que está acontecendo. Su o pega pelo braço e avisa que Yulidé estava bêbado. Ela tentou afogar os gêmeos, mas o funcionário interveio e os salvou a tempo. Alp vai até o quarto dos filhos e os pega nos braços. O médico avisa que eles estão bem graças ao funcionário, que olha para Alp e não diz nada. Alp desce as escadas e grita para sua mãe sair. Su informa que ela fugiu, mas ele já enviou vários de seus homens e eles o encontrarão em breve. Peril chora desesperadamente. Alp a abraça e senta-se com ela enquanto diz que seus filhos estão bem. Eyal chega ao refeitório onde todos aguardam notícias sobre Enver. Atice pergunta se algo de ruim aconteceu, já que eles disseram que o levariam para um quarto e ainda não o fizeram. Eyal pede que ele não se preocupe porque Enver está bem, mas seus valores sanguíneos estão um pouco altos. Por isso, por precaução, vão mantê-lo na UTI por mais algum tempo, porém, você pode autorizar a visita caso queiram vê-lo. Atice diz a ela que ela entrará, mas o Dr. Eyal a impede e diz que Enver pediu para ver Arif. Todos ficam surpresos com o pedido de Enver.
Arif diz a eles que deve haver um motivo claro, ele está saindo com o Dr. Yale para terapia intensiva. Doruk pergunta à irmã se ela acha que o pai deles irá visitá-los novamente. Nizam responde que sim, mas Sirin intervém e diz para não serem tolos e deixarem de ser enganados. Bahar pede que a louca ondulada pare e abraça seus filhos. Por outro lado, Arif entra na UTI e senta-se ao lado de Enver, que abre os olhos e, um pouco agitado, pede que ele se aproxime, pois deve lhe contar algo importante. Arif se aproxima e Enver conta que tentaram matá-lo. O que aconteceu foi que Munir está afogando Enver, mas uma enfermeira entrou na sala de terapia intensiva antes dele terminar e Munir teve que fugir. Enver conseguiu recuperar o fôlego. O venerável velho diz a Arif que Bahar deve partir imediatamente, pois está em perigo. Arif pergunta o que ele quer dizer. Enver diz a ele que tentaram matá-lo, é sério. Então ele deve levar Bahar e as crianças e cuidar deles. Arif diz a Enver que já sabe quem tentou matá-lo, foi o marido de Bahar, porque ele mesmo viu. Enver responde que não e pergunta se Bahar também viu. Arif diz que não foi ele, mas ele não entende o que está acontecendo e não sabe o que deve fazer. Enver diz a ela que a única coisa que ela deve fazer é ir com Bahar e nunca deixá-la sozinha, ela deve confiar no que ela está dizendo. Arif diz a ele que ele está bem. Arif volta ao refeitório e Bahar pergunta como está Enver. Arif avisa a todos que está bem e manda lembranças. No entanto, ele o fez jurar que tiraria Bahar e as crianças do hospital. Bahar pergunta por que ele perguntaria algo assim. Arif diz a ele que talvez seja porque não há nada para fazer lá. Eles deveriam ir para casa e descansar, se você não obedecer você terá problemas com ele. Atice pergunta a Arif por que Enver pediu que ele entrasse, se ele poderia ter pedido a ela para fazer o mesmo. Nizam e Doruk dizem que ele deve ter feito isso porque seu avô confia mais em Arif do que em sua avó, já que ela e Bahar brigam muito. Bahar pede às crianças que não digam isso e diz que depois irá embora, pois deve ajudar Seida e Elis no trabalho. Sirin diz que está tudo bem, é melhor irem embora, de qualquer maneira, sua filha e sua esposa estão lá e eles não precisam de mais ninguém. Nizam pergunta à mãe se ela também não é filha do avô. Bahar diz que sim, porque não é necessário ter laço de sangue para amar uma pessoa, embora para saber que primeiro é preciso amar. Sirin pergunta se ela acredita que não pode amar. Atice tenta acalmar Sirin e diz que não é hora de discutir. Sirin sorri e se levanta. Ela diz a Bahar que sua mãe está certa. Não é hora de brigar. Sirin abraça Bahar e sussurra em seu ouvido que na verdade ele sabe o que é amar, pois eu amo muito Sarp. Então Sirin solta a irmã e diz na frente de todos que mesmo que ela não acredite, ainda está muito apaixonada por ele. Doruk pergunta à mãe quem ama a tia Sirin, mas Bahar os pega pela mão e junto com Arif eles saem do hospital. À noite, Bahar espera as crianças adormecerem e sai do quarto para a sala para trabalhar com Elis e Seida. Elis pede que ele descanse e não se esforce demais, mas Bahar responde que deveria ajudar e se sente bem. Ela lembra que teve que pagar o aluguel de Yusuf hoje e diz que irá pagá-lo agora mesmo, pois não aguenta a cara dele quando eles atrasam o pagamento. Bahar sai do apartamento, e Elis diz a Seida que faz todo o possível para reunir Bahar e Arif, mas não percebe que seu marido já apareceu e seus filhos ainda choram pelo pai. Seida diz a ele que Sarp não pode simplesmente sair e voltar quando quiser, talvez onde esteve todos aqueles anos em que Bahar teve que sofrer. E Elis diz a ele que não sabe o que Sarp passou. Talvez ele tivesse um problema sério e por isso não pôde aparecer antes. Eles continuam discutindo sobre isso, mas Elis diz que é melhor ficarem quietos ou as crianças podem acordar. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos!